Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Mergulhando na Reforma Íntima. Eu sou o Felipe. E eu sou a Carolina. Hoje a gente vai discutir um dos capítulos mais transformadores e envolventes do livro Reforma Íntima Sem Martírio, da Hermance Dufour. Exatamente, Carol. Vamos falar sobre o capítulo 25, que propõe uma ideia tão provocativa quanto fascinante: fé e singularidade. Felipe, sabe o que mais me fez parar para pensar nesse capítulo? Me conta. É o conceito de que não existe fé raciocinada coletiva. Ou seja, cada um tem uma maneira única de construir sua própria fé, e isso, assim de cara, chamou minha atenção. Sim, incrível, né? A Hermance explora que não dá para copiar o modelo de outra pessoa. Cada caminho espiritual reflete quem somos por dentro. E sabe o que é mais interessante? A neurociência hoje comprova isso. Cada cérebro tem sua própria impressão digital, fortalecendo a ideia de que nossa experiência e jornada espiritual também são absolutamente únicas. Que conexão interessante! E é exatamente esse tema que vamos desvendar juntos ao longo deste episódio. Se você ainda não leu o capítulo, não tem problema. A gente vai explicar tudo com exemplos práticos e reflexões aplicáveis ao seu dia a dia. Felipe, já que falamos tanto sobre a singularidade de cada jornada espiritual, que tal explorarmos um conceito essencial que a Hermance apresenta? É o fenômeno psicológico da permanência. Você poderia explicar isso de forma simples para quem está nos ouvindo? Claro, imagina uma pessoa que frequenta o centro espírita há, 20 anos, conhece toda a doutrina de cor, faz palestras incríveis, mas continua com os mesmos problemas de sempre. Explode no trânsito, briga no almoço de família, não perdoa. Nossa, eu conheço tantas histórias assim. Inclusive, em alguns momentos, já me identifiquei com isso. É frustrante, né? Exato. A Hermance chama isso de fenômeno da permanência. É quando acumulamos conhecimento, mas ele não flui para nos transformar. É como ter uma estante cheia de livros que você nunca abriu. O potencial está ali, mas você não acessa. Caramba, essa imagem é forte. E sabe o que é interessante? A neurociência explica muito bem por que isso acontece. Nosso cérebro tem algo chamado homeostase psíquica. Basicamente, ele busca manter tudo como está, porque mudar dá trabalho, gasta energia. Faz sentido? Totalmente. É como viver no piloto automático, repetindo padrões enquanto acreditamos que estamos seguindo em frente. E o pior é que a gente se justifica, né? Sempre tem uma desculpa pronta. Do tipo, mas foi só hoje que o dia estava complicado. Ou, semana que vem eu começo o hábito novo. Sim, e isso é mais sério do que parece, Carol. No contexto espiritual, como a Hermance explica, muitos centros espíritas entram nesse engessamento filosófico. A doutrina vira um conjunto de rituais e discursos que não promovem mudanças reais. É como quando o centro vira um clube social. Todo mundo se conhece, participa das reuniões, mas ninguém realmente transforma o comportamento ou as crenças pessoais, né? Isso mesmo, e a gente acha que só por estar nesse ambiente está evoluindo, mas na verdade estamos só estacionados. Aí entra a questão da dissonância cognitiva que o Leon Festinger descreve. Quando encontramos algo que desafia nossa visão de mundo, tendemos a justificar para não mudar. Faz todo sentido no contexto da permanência. Falando em sair da permanência e dar os primeiros passos para a transformação, tem uma questão essencial nisso tudo: a diferença entre certezas emocionais e fé raciocinada. Como você explicaria esse conceito para quem está nos ouvindo? Boa questão, Carol. Vamos imaginar uma situação. Certeza emocional é quando a gente sente que algo é verdade, mas não sabe exatamente o porquê. É como acreditar porque traz conforto, ou porque é o que as pessoas ao nosso redor acreditam. Mas Entendi. Tipo aquela fé que diz, vai dar tudo certo. Mas na prática, no momento de dificuldade, a pessoa desespera? exato, é uma espécie de fé superficial. Já a fé raciocinada, como a própria obra de Kardec destaca, envolve compreender profundamente. Você questiona, analisa, experimenta. Vai além do simples sentir, sabe? E o fascinante é que a neurociência confirma isso, né? Existem partes do cérebro mais relacionadas a crenças religiosas, ligadas a emoções, enquanto crenças baseadas em fatos ativam mais o hemisfério esquerdo, a parte lógica. Perfeito, mas não dá para pensar que são opostos ou inimigos, sabe? A ideia central da fé raciocinada e até mesmo o que a Hermance pontua no texto é integrar essas duas dimensões, o coração e a cabeça, trabalhando juntos. E tem uma citação do Emmanuel que reforça isso. A fé genuína é ir além de simplesmente dizer eu creio. É quando você alcança o eu sei, com algo que é experimentado, vivido profundamente. Sim, é uma transição, e isso tem muito a ver com o conceito junguiano da individuação. Jung explica que passamos da persona, aquela máscara que colocamos para agradar ou pertencer, para nos conectarmos ao verdadeiro self. Então, as tais certezas emocionais seriam como essas máscaras sociais que carregamos sem perceber,
Exatamente, elas nos protegem, mas ao mesmo tempo podem nos limitar profundamente. Winnicott tem uma ideia parecida com o falso self, um tipo de identidade defensiva, moldada pelas expectativas externas. E na vida espiritual, é tão comum a gente reproduzir frases ou ideias que ouvimos nas palestras, né? Sem nem refletir se realmente integramos aquilo em nossas vidas. Sim, é como repetir sem sentir, sem internalizar. E o que a irmã se defende, e aqui encontramos Kardec também, é que a verdadeira transformação só acontece quando saímos desse ciclo superficial, quando o saber vira viver. É interessante como você falou da importância de sair das certezas superficiais para vivenciar a fé raciocinada no nível pessoal. E aí tem algo que me intriga. A irmã se afirma categoricamente que não existe fé raciocinada coletiva. Isso não parece contradizer a ideia de união e fraternidade no espiritismo? Boa pergunta. E na verdade não é contraditório. Tem a ver com diferenciar entre estar unido em propósito, em amor e fraternidade, e por outro lado querer que todo mundo tenha a mesma experiência espiritual. São duas coisas bem distintas. Ah, tipo uma escola, né? Todo mundo pode estar ali para aprender, mas cada um aprende de um jeito, no seu tempo. Exatamente. E tá aí algo fascinante. Estudos recentes sobre o cérebro trouxeram o conceito do conectoma cerebral. É como a impressão digital do seu cérebro, algo totalmente único. Sério? Que incrível! Nunca tinha ouvido falar disso. Sim, em um estudo com adolescentes descobriram que 92% deles têm conectomas únicos. Isso significa, biologicamente falando, que duas pessoas não podem ter exatamente as mesmas experiências ou interpretações de fé. Somos todos diferentes até no nível neural. Nossa, isso explica por que às vezes a gente ouve uma palestra e ela toca profundamente uma pessoa, mas não mexe nadinha com outra. Totalmente. Cada um traz uma história, um momento de vida, e esse cérebro único compõe um filtro gigante que define como absorvemos as coisas espirituais, ou qualquer experiência na verdade. Isso me lembra muito Jung e o processo de individuação, sabe? Cada ser humano tem o desafio de se tornar quem realmente é, autêntico e único. Sim, é bem isso. E o importante que a irmã se também destaca é que essa jornada em direção ao eu autêntico não significa isolamento. É como uma orquestra em que cada músico toca um instrumento diferente, mas juntos criam uma sinfonia belíssima. Amei essa imagem. Então, quando a irmã se insiste que não existe fé raciocinada coletiva, ela não está sugerindo individualismo, né? De jeito nenhum. O ponto dela é que cada um precisa fazer seu próprio mergulho interior. Não adianta tentar copiar o caminho de outra pessoa. A transformação espiritual é pessoal e intransferível. Falando em transformação pessoal, acho que todo mundo vai se identificar com isso, o tal do complexo de inferioridade e as capas mentais que a irmã se menciona. Não é impressionante como isso parece tão universal? O que a irmã se traz é que a maior barreira para construir uma fé raciocinada é essa dificuldade de entrar em contato com o nosso eu real, porque ao invés disso a gente cria essas camadas defensivas que ela chama de capas mentais. Aquelas fantasias sobre nós mesmos, né? É tipo quando alguém insiste que já está super evoluído espiritualmente, mas na verdade está escapando de olhar para as próprias sombras. Exatamente. Isso é o que o Freud explicava tão bem. Ele falava desses conflitos internos, entre o que a gente deseja lá no fundo, que é o id, o que acha que deve ser o superego, e o que é verdadeiramente o ego. Só que quando esses três não se alinham, a gente começa a criar mecanismos de defesa. Ah, como projeção, né? Quando você só consegue enxergar nos outros os defeitos que quer evitar em si mesmo. Exato, e Freud ajudou a diferenciar algo muito importante que liga ao tema daqui, o tal insight intelectual versus o emocional. Como assim? Explica melhor. Então, o insight intelectual é quando você entende uma questão racionalmente. Tipo, eu sei que fico ansioso porque minha infância teve certas dificuldades. Só que mesmo com essa percepção, nada muda. O insight emocional é diferente. É quando você realmente sente no fundo aquilo que entendeu e aí sim a mudança acontece. Ah, isso explica por que tem vezes que a gente sabe exatamente o que precisa mudar, mas não consegue mover um dedo. Pois é. E entrando então no Viktor Frankl, ele tem uma perspectiva lindíssima. Ele dizia que mesmo nas piores circunstâncias, como as dele no Holocausto, ainda temos o poder de escolher nossa atitude. Mas esse tipo de escolha exige coragem para encarar diretamente o nosso eu real. Nossa, deve ser tão doloroso, né? Tirar essas máscaras, enfrentar nossas imperfeições. Eu acho que é por isso que tanta gente prefere se manter nas certezas emocionais. Sem dúvidas, porque no fundo é mais confortável acreditar que já tem tudo resolvido espiritualmente do que encarar o trabalho árduo de mudar de verdade. E olha que lá na obra a irmã se reforça isso intensamente.
Essa ideia das certezas emocionais realmente ressoa, sabe? Será que, então, boa parte da nossa dificuldade em uma reforma íntima autêntica pode ser atribuída a essas camadas que criamos para nos proteger da dor? Sim, e ela também menciona que, para além de reconhecer essas capas defensivas, a gente precisa ultrapassá-las construindo o caminho para um autoconhecimento mais compassivo. Isso tem uma relação forte com aquela prática espiritual no Hospital Esperança que a irmã se descreve, lembra? Ah, o exercício de impermanência. É uma proposta de reexaminar e soltar essas certezas mais rígidas que a gente carrega, né? Pensa em quantas ideias cristalizadas a gente nem percebe que está segurando. Exato, é um romper com as certezas amarras. E olha como isso casa com o insight emocional ali do Freud ou até com a busca de sentido que o Frankl descreve. São todos passos para realmente viver o evangelho de forma singular. Essa singularidade, Felipe, é o que faz a minha cabeça girar. Porque apesar de ser doloroso entrar nesse confronto com o que somos de verdade, também soa como a única forma de encontrar paz real. Sim, e esse ponto conecta diretamente com algo ainda mais revolucionário que a irmã se propõe. A ideia de recriar o conhecimento espírita, mas cada um de uma forma única. Ela antecipa como o autêntico progresso espiritual nunca pode ser padronizado. Falando nisso, essa ideia da Hermance de recriar o conhecimento espírita com base na singularidade de cada um realmente me fascina. Mas será que isso não abre espaço para interpretações muito pessoais ou até conflitantes? Essa é uma ótima pergunta, mas é importante diferenciar. Não é uma questão de distorcer ou reinventar os princípios fundamentais. É mais sobre viver esses princípios de uma forma que faça sentido para a nossa vida, entende? Pegar algo universal, como amor ou caridade, e descobrir como isso se aplica à nossa experiência pessoal. Ah, tipo quando um médico ajusta a dose de um remédio para cada paciente, né? A fórmula é a mesma, mas a aplicação muda. Perfeita comparação. E sabe o que é incrível? A neurociência apoia essa ideia. Um conceito chamado neuroplasticidade mostra como as experiências únicas da nossa vida moldam nosso cérebro de forma personalizada. Então, à medida que vivemos e praticamos esses ensinamentos, nossos cérebros literalmente se reorganizam de um jeito único. Então, quando a irmã se fala de recriar o conhecimento, isso não é só algo filosófico, tem uma base biológica? Exatamente. E além disso, a epigenética mostra algo ainda mais fascinante. Práticas como meditação e prece podem influenciar diretamente como nossos genes se expressam. Ou seja, nossas escolhas espirituais e práticas têm impacto direto em níveis que a gente nem imagina. Isso é incrível. É como se estivéssemos unindo ciência e espiritualidade de uma forma que antes parecia impossível. Não é só fé ou só razão, é os dois trabalhando juntos. Sim, e isso é algo que autores como Joana de Ângelis também destacam. Ela diz que o autoconhecimento é essencial para revelar nosso potencial verdadeiro, mas alerta que esse processo é único para cada pessoa. O que serve para mim pode não funcionar para você. Nossa, e quantas vezes a gente tenta copiar o caminho espiritual de alguém que admira? Aí dá errado e achamos que o problema está em nós. Exato. É como usar um sapato que não é do seu tamanho. Pode até ser bonito, mas se não encaixa, vai machucar. Esse recriar o conhecimento é sobre encontrar o que serve para a nossa jornada única. Sabe, pensando nisso de caminhos espirituais únicos, fico me perguntando, como a gente pode começar a identificar o que realmente serve para a nossa jornada? Essa conexão entre a fé raciocinada, a singularidade e o autoconhecimento é algo tão transformador. E o mais interessante é como cada elemento que discutimos aponta para um caminho singular, não um passo a passo rígido, mas uma jornada que cada um de nós precisa construir do seu jeito. Exatamente. E essa individualidade não é um obstáculo, é uma oportunidade, uma bênção. O desafio está em encarar nossas próprias certezas emocionais e transformá-las em fé que realmente faz sentido para a gente. Isso mesmo. Aliás, fica aqui um convite. Tire um tempo nesta semana para observar quando você está simplesmente repetindo crenças ou padrões e quando está vivendo com autenticidade. É um exercício poderoso. E lembrem-se, a ideia não é buscar perfeição ou se culpar, mas sim estar aberto a aprender com a jornada, com amor e acolhimento por si mesmo. E se esse episódio tocou vocês de alguma forma, compartilhem com amigos, famílias ou quem vocês acham que pode se beneficiar. Às vezes, palavras certas no momento certo fazem toda a diferença. E no próximo episódio, continuamos nossa jornada pela reforma íntima sem martírio. Até lá, continuem buscando essa conexão do coração com a razão, caminhando no seu ritmo, do seu jeito. Pessoal, foi maravilhoso estar com vocês hoje. Que a paz esteja com cada um de vocês e até o próximo episódio. Um grande abraço, pessoal. Até logo.